Olá! Uma nova guerra em escala internacional já está em andamento. As armas utilizadas são mouses, teclados de computadores e códigos digitais maliciosos. As vítimas são pessoas, governos e empresas. Esta é uma guerra travada em várias frentes. Numa delas, o crime organizado já fatura mais com as operações no ciberespaço, universo dos computadores, do que com o tráfico de drogas. Em outra frente, como mostrou uma matéria de capa da revista Economist, há um conflito que envolve interesses políticos e estratégicos. Para atuar nesse cenário, as grandes potências já investem bilhões de dólares em cérebros e equipamentos. Os Estados Unidos criaram um cybercomando encarregado de enfrentar todas as ameaças a alvos militares americanos. A preocupação dos estrategistas é esta. Se os sistemas que controlam aviões, navios, submarinos e o lançamento de mísseis são operados via computador, o que aconteceria se eles fossem invadidos pelos piratas da internet? Este é um dos assuntos desta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente. Roger, stand by. Para os analistas militares, não há dúvida. Depois da terra, do ar, do mar e do espaço, o quinto cenário de guerra é o virtual. E já se registram os primeiros combates. Por enquanto, as armas também são virtuais, mas não se sabe até quando. O general Keith Alexander chefia o novo Cybercomando das Forças Armadas Americanas. Sua missão: criar uma rede de defesa capaz de proteger todas as instalações militares americanas, incluindo as redes que controlam a operação de navios, porta-aviões e submarinos, além de caças-bombardeiros. Todas essas unidades são monitoradas e recebem apoio de terra para suas operações. E se os sistemas forem invadidos, os pilotos e o armamento ficarão expostos a ataques. As instalações militares dos Estados Unidos, incluindo o Pentágono, o Departamento de Defesa, em Washington, recebem milhares de ataques virtuais diariamente. Alguns deles conseguem penetrar nos sistemas. A CIA, o FBI, que é a Polícia Federal Americana, e até a NSA, a National Security Agency, a maior das agências de espionagem e segurança dos Estados Unidos, também são alvos de ataques frequentes. No total, o Cybercomando terá que oferecer proteção a mais de 7 milhões de computadores, que operam em 15 mil redes diferentes. Proteger tudo isso contra a ação dos hackers, os piratas da internet, parece uma missão impossível. Além dos Estados Unidos, a China, Rússia, Inglaterra, Israel, Irã e Coreia do Norte já montaram seus próprios sistemas contra os cyberataques. O Irã foi um dos primeiros países atingidos. Esta é a central nuclear de Natanz, no Irã, alvo de um ataque virtual que paralisou os sistemas de controle das operações de enriquecimento de urânio há 2 anos. O vírus utilizado pelos atacantes se chama Stuxnet e foi considerado altamente sofisticado pelos especialistas. Nenhum país assumiu a responsabilidade pela invasão, mas os suspeitos são os de sempre, Israel e Estados Unidos. Por trás da operação existe o conflito político e estratégico entre Irã, de um lado, e Israel e Estados Unidos, do outro. Os dois últimos acusam o Irã de tentar construir bombas nucleares. Já a Rússia exercitou seus poderes de superpotência contra a minúscula Estônia, ex-integrante do falido bloco soviético, que ousou desafiar Moscou e entrar para o bloco militar ocidental, a OTAN. Um ataque virtual atribuído a piratas russos paralisou os sistemas de controle de tráfego aéreo, internet, telefone e até os serviços bancários em Tallinn, na capital da Estônia, em 2007. Outro cyberataque que também teria sido tramado em Moscou atingiu a Geórgia durante o conflito militar contra a Rússia em 2008, o que praticamente desmontou as defesas do país. Para os especialistas, a guerra no ciberespaço está apenas começando. Imagine a seguinte situação. Uma empresa especializada em segurança de computadores tem entre seus clientes a Casa Branca, o Pentágono, a CIA e outros órgãos do governo americano.
Um funcionário dessa empresa recebe mensagens sobre proposta de emprego. Ele abre e analisa o conteúdo por alguns minutos. Pronto, estava feito o estrago. E essa história não é ficção. Além da Casa Branca, do Pentágono e CIA, o grupo presta serviços para o Departamento de Segurança Interna e boa parte das integrantes do ranking das 500 maiores empresas da Fortune. O alvo do ataque era a RSA, braço da AMC, uma das maiores companhias do setor de tecnologia dos Estados Unidos. A invasão deu aos hackers acesso à rede de computadores de alguns dos maiores fabricantes de equipamentos militares. Mas o alvo principal dos invasores era o projeto do novo caça-bombardeiro dos Estados Unidos, o F-35, desenvolvido pela Lockheed. A empresa garante que os piratas não alcançaram seu objetivo, mas admite que tentaram. Especialistas em segurança, depois de analisarem detalhes do ataque, disseram ter encontrado evidências de que a invasão partiu da China, embora os responsáveis possam estar ligados a grupos privados e não ao governo. Este foi o maior cyberataque nos Estados Unidos, mas já foram registrados dezenas de outros de grande porte. Por exemplo, contra o Citigroup, o Morgan Stanley, a empresa de tecnologia Intel, o Google e inúmeras outras. Os analistas lembram que dezenas de países dispõem atualmente de programas de ciberespionagem industrial e a tendência é de crescimento desse tipo de atividade. As invasões de sistemas acontecem em escala internacional e quando se trata de empresas, o objetivo é o roubo de segredos das companhias, ou seja, a espionagem industrial. Ao investigar um ataque contra o site de buscas Google, que começou na China, especialistas em segurança constataram a existência de uma operação em escala global contra algumas das maiores empresas do mundo. A operação, que ficou conhecida como Aurora, resultou na invasão dos sistemas de empresas como a Exxon, Shell, British Petroleum, Disney, General Electric e DuPont, gigante do setor químico. Mas foram poucas as companhias que sofreram um ataque tão maciço quanto o desfechado contra a Sony. A empresa foi obrigada a tirar do ar alguns dos seus serviços online, entre eles os jogos do PlayStation, depois que os piratas roubaram dados de milhares de clientes. Neste universo ainda misterioso do ciberespaço, o nome de um país aparece com frequência na lista dos suspeitos de invasões: a China. O governo de Pequim nega, mas diversos países já se queixaram oficialmente contra a ação de piratas chineses. A chanceler alemã Angela Merkel denunciou diretamente às autoridades chinesas a invasão dos computadores do seu escritório por hackers que deixaram pegadas muito claras. Os ataques partiam de máquinas que operavam na China. O mesmo aconteceu nos Ministérios do Exterior, da Economia e das Ciências e Pesquisas da Alemanha. Na Inglaterra, o MI5, o serviço de inteligência encarregado de ações contra o terrorismo e espionagem, emitiu alerta para 300 empresas britânicas sobre ataques feitos por piratas da internet. Mais uma vez, os invasores deixaram pistas que remetiam ao território chinês. Outra que se queixou diretamente aos chineses por causa de ataques via internet é a secretária de Estado Hillary Clinton, após os ataques contra o Google e contra o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A China não respondeu imediatamente a estas reclamações. Nas semanas após a declaração de Hillary Clinton, um porta-voz oficial em Pequim afirmou: as acusações de que o governo chinês participa em cyberataques não têm fundamento e se destinam a denegrir a imagem do país. A selva virtual em que a internet se transformou já produziu inúmeros personagens. Um deles chegou a ser apontado como o hacker mais procurado do mundo, até que foi parar na cadeia. O americano Kevin Mitnick orgulhou-se durante muito tempo de invadir todos os sistemas de computação que lhe apresentavam, até que foi preso pela polícia americana e ficou 5 anos na cadeia. Ao sair, publicou um livro intitulado Ghosts in the Wires, Fantasmas nas Redes, e transformou-se num próspero consultor de segurança na internet. Logo que deixou a prisão, era apontado como uma estrela do ciberespaço e nessa entrevista para a TV americana chegou a ser homenageado por Steve Wozniak, para quem não conhece, um dos fundadores da Apple e ex-sócio de Steve Jobs. Outros personagens do mundo cyber são o misterioso Dr. K, autor de um guia para os hackers,
E o jornalista inglês de origem russa, Misha Glenny, profundo conhecedor deste universo, do qual revela detalhes curiosos no livro Dark Market, Cyber Thieves, Cyber Cops and You. Entre eles, o fato de que muitos hackers disputam entre eles quem invade primeiro os sistemas mais fechados e não fazem isso para ganhar dinheiro, só pelo prazer da primazia. Todas essas histórias sobre hackers e insegurança na rede sugerem que precisamos de mais controle na internet. Será mesmo? Essa foi uma das perguntas que fiz a Demi Getchko, o diretor-presidente do NIC.br, o núcleo que coordena a internet no Brasil. Na verdade, existe aí uma falácia que é imaginar que controle melhora a segurança. Controle simplesmente melhora a quantidade de informação sobre os seus controlados. Então, certamente, instâncias podem querer controle da rede porque aumentam a informação sobre aqueles que estão sob o controle. Isso não quer dizer que a segurança deles aumentou. Você precisa de um tripé que envolve educação. Lamentavelmente, sempre novos usuários vêm à rede e, portanto, novas potenciais vítimas aparecem em grande quantidade, o que é bom, porque tem mais gente na rede, o que é ruim, porque dá matéria-prima para o pessoal que as ataca. Tecnologia que você tem que usar, evitando usar pacotes de software desatualizados, evitando usar coisas que têm vulnerabilidade clara, tentando usar sistemas mais seguros. E, eventualmente, também legislação, no caso em que crimes novos existam e que a legislação não prevê. Mas devemos lembrar que o crime raramente é prevenido pela legislação. A legislação pune o criminoso, mas não é o fato de existir uma lei que diz que você não deve roubar automóveis, é que os automóveis não continuam sendo roubados normalmente. Diante dos desafios oferecidos pelo uso da rede mundial de computadores, o mais importante é manter o equilíbrio entre a liberdade de acesso e a segurança. É o que afirma a professora da Escola Politécnica da USP, Tereza Cristina Carvalho, especializada em segurança na internet. Existe a questão que a internet é associada também à liberdade de comunicação, etc. Se você quiser ser perto do 100% seguro, não existe isso, de cada vez mais você vai restringindo a liberdade. Quando nós pensamos na empresa, muitas empresas não praticam uma política de segurança. Então tem que ter um compromisso entre quanto você quer de segurança e liberdade. Mas sempre existe um meio termo. Política de segurança te diz quais são as regras para acessar os recursos e se der algum problema, que tipo de medida pode acontecer. A questão da segurança, o grande desafio é que os ataques são dinâmicos. Então o ataque acontece hoje, não acontecia antes. É como se os hackers, os experts em ataque de segurança vão se aperfeiçoando e vão cada vez inventando novas ações. Eu acho que o maior desafio é conscientizar as pessoas dos riscos que ela tem ao negligenciar as regras de segurança. No próximo bloco, o crime organizado avança sobre a rede mundial de computadores, os perigos para mulheres e crianças e mais. O filme que antecipou a era do ciberespaço. A gente volta já. Uma outra frente de batalha no ciberespaço é o combate ao crime organizado, que hoje já fatura mais na internet do que com o tráfico de drogas. Em uma única operação, o FBI prendeu mais de 100 integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de identidades. Os criminosos agiam assim: infiltravam um membro do grupo como funcionário das grandes lojas de departamentos nos Estados Unidos. Essa pessoa invadia os sistemas de computação da empresa e roubava dados dos clientes que costumam gastar mais. Em seguida, a quadrilha clonava cartões de crédito e criava novos documentos de identidade com os dados roubados. O próximo passo era fazer compras de produtos caros, principalmente eletrônicos e relógios sofisticados, que eram revendidos no mercado negro. O FBI apreendeu mais de $600 mil em dinheiro, além de mercadorias avaliadas em centenas de milhares de dólares. No plano pessoal, a internet pode se transformar numa perigosa arma, especialmente contra mulheres e crianças. A exploração da pedofilia na rede se transformou num sério risco que exige a atenção permanente dos pais. Para as mulheres, o grande risco ocorre quando elas se deixam fotografar por namorados e eles, ao final do relacionamento, por vingança, colocam as fotos na rede.
Casos como esses já causaram danos psicológicos a muitas jovens. A exposição também pode ser provocada por desconhecidos, como o hacker que invadiu o celular da atriz Scarlett Johansson, capturou fotos dela e divulgou na rede. O pirata foi preso pela polícia americana. Em relação às crianças ou adolescentes, o perigo está no contato com desconhecidos, que assumem identidades falsas e tentam atrair as vítimas para encontros. Situações como essa se revelam de alto risco e podem ter consequências trágicas. Segundo especialistas, os pais devem manter um acompanhamento discreto das atividades dos filhos na internet. Nos Estados Unidos, os hackers são tão organizados que fazem convenções anuais com milhares de participantes e são convidados a trabalhar para o governo. A 19ª Convenção Anual dos Hackers Americanos em Las Vegas, realizada em agosto, teve 10 mil participantes. O encontro reúne uma curiosa mistura de hackers, anti-hackers, ou seja, profissionais especializados em segurança de computadores, agentes do FBI, a Polícia Federal Americana, e, é claro, criminosos da internet. Alguns escondem a identidade e fazem aparições relâmpago, como o Comandante X, líder de um grupo de invasores de sistemas procurado pela polícia. Mas o encontro também atrai funcionários do governo, como Ahmed Saleh, da Divisão de Crimes por Computador da NASA. Ele esteve lá para tentar convencer alguns participantes a abandonar as atividades ilegais e trabalhar para alguma agência governamental. Jeff Moss, fundador da convenção, acha positiva a movimentação em torno do assunto e também o interesse do governo e das empresas pela atividade dos hackers. Vamos ouvir mais uma vez Demi Guettico, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele explica por que a internet é tão vulnerável e, apesar disso, tão sedutora. A única internet segura é uma internet desligada. Se você se desconectar da rede, talvez você tenha uma internet segura. Em primeiro lugar, porque é uma rede que tem milhões e milhões de usuários. Quer dizer, tanto as pessoas de boa intenção quanto de má intenção estão na rede. Segundo, porque a informática dá uma porção de ferramentas para você poder trabalhar tanto para o bem quanto para o mal. Terceiro, porque a própria informática é vulnerável a furos de programação, a defeitos de software, a vulnerabilidades. Então, o pessoal que quer se aproveitar disso consegue. Da mesma forma que o pessoal que quer fazer as coisas decentes também consegue. Então, a internet é um mundo complexo, que tem coisas boas e ruins e certamente nunca ficará livre de problemas de segurança, então nós temos que nos acautelar quanto a isso. Às vezes, a ficção científica consegue antecipar o futuro. No cinema, o filme Jogos de Guerra foi um dos primeiros a retratar a ação de um hacker. Detalhe, o filme foi rodado em 1983, quando o universo digital era apenas uma promessa. No filme, Matthew Broderick interpreta David Lightman, um jovem aficionado por jogos de computador que se diverte quebrando regras no mundo da informática. Those your grades? Yeah. I don't think that I deserved it. Do you? Em busca de aventura na rede, ele acessa acidentalmente o sistema do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD. Imaginando se tratar apenas de um jogo online, o jovem passa a controlar o arsenal de armas nucleares dos Estados Unidos. Eram os tempos da Guerra Fria e os russos reagiram rapidamente ao que parecia uma ameaça ao território da antiga União Soviética. Os dois lados trataram de acionar o alerta máximo em seus sistemas de lançamento de mísseis. E a brincadeira coloca o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. No próximo bloco, um exército de invasores está sempre à espera de um descuido dos internautas. O perigo para quem inclui dados pessoais na rede e mais, as novas tecnologias e os meios de comunicação que o homem utiliza desde a Idade da Pedra. A gente volta já. Toda vez que você se conecta à rede, seu computador fica exposto a um exército de invasores. Daí a importância de saber como funcionam os programas maliciosos da internet. O vírus de computador, assim como seu homônimo biológico, é capaz de se multiplicar rapidamente para infectar o maior número possível de hospedeiros.
O contágio pode acontecer através de uma inocente mensagem de e-mail. Se o internauta acessar um link contaminado, seu computador pode sofrer graves danos. Com o passar dos anos, surgiram vários tipos de vírus, cada vez mais sofisticados e destrutivos. Os worms, minhocas em inglês, são programas que exploram falhas nos softwares instalados nos computadores. Eles são programados para cumprir tarefas específicas, como enviar spams, atacar sites ou abrir as portas de um computador para outros programas maliciosos. Os bots são softwares que podem ser controlados pelo invasor a partir de outro computador. Geralmente são utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O spyware é um programa criado para espionar as atividades do internauta e enviar informações para terceiros. Já o cavalo de Troia, como o nome já diz, é um presente de grego. O software invasor está escondido dentro de um programa qualquer, como um cartão virtual ou álbum de fotos. Depois que se instala no computador, o cavalo de Troia facilita a entrada de vírus e outros programas maliciosos. As redes sociais fazem sucesso com internautas do mundo todo. Só no Brasil, são 60 milhões de usuários cadastrados. Mas os sites de relacionamento também podem se transformar num perigo para quem divulga dados pessoais na rede. Manter um perfil numa rede social exige cada vez mais cautela dos usuários. As informações publicadas na rede podem gerar situações constrangedoras ou, pior, cair na mão dos criminosos da internet. A falsificação de documentos e até sequestros são cometidos a partir de dados publicados pelos internautas, como a localização exata do usuário através de aplicativos que utilizam o sistema GPS. Os jovens são os mais vulneráveis. Calcula-se que 1/4 dos adolescentes e jovens que possuem perfis em redes sociais não utilizam sistemas de segurança para impedir que suas informações sejam acessadas por desconhecidos. Dados como telefone e endereço, que deveriam ser de uso restrito, aparecem em 20% das páginas pessoais. No Twitter, que conta com 200 milhões de usuários ao redor do mundo, também existem riscos. Entre julho e agosto deste ano, hackers invadiram as contas das emissoras de TV americanas NBC e Fox News. Eles publicaram falsas notícias que relatavam um novo atentado terrorista em Nova York e o suposto assassinato do presidente Barack Obama. Milhares de usuários que acessaram essas contas ficaram vulneráveis a ataques de vírus. No Brasil, a ação dos hackers não para de aumentar e os piratas invadiram até os computadores do governo no Palácio do Planalto, em Brasília. Dados em poder do Comitê Gestor da Internet mostram que 87% das invasões ou tentativas de invasão partem de computadores instalados aqui no país. Um jornalista britânico especializado no ciberespaço afirma que o Brasil é um paraíso para os piratas da rede. When I was researching McMafia, one of the countries I went to was Brazil. Misha Glenny conta que, quando estava fazendo as pesquisas para o seu livro, passou pelo Brasil, onde teve contato com os chefões do crime organizado via internet. Afirma ter ficado surpreso com as revelações que constam do seu livro, McMafia. Um desses criminosos chegou a descrever em detalhes uma grande operação com origem no Brasil e que se estendeu para a Europa e Estados Unidos. Após inúmeras entrevistas, Misha disse não ter dúvidas de que os crimes cibernéticos vão ocupar cada vez mais o espaço dos roubos e fraudes tradicionais. Mais importante do que os riscos conhecidos no uso da rede são os benefícios que ela oferece. Essa é a opinião da professora da Poli-USP, Tereza Cristina Carvalho, e também de Demi Guettico. Vamos ouvir. Eu acho que vale muito. Na realidade, se você tiver isso, bom senso, por exemplo, eu tenho Facebook, adoro Facebook, uso várias ferramentas da internet, estou sempre conectada, mas, por exemplo, eu não ponho coisas pessoais minhas na internet. Se você tiver o critério, o cuidado, você consegue conviver com... Porque a internet traz muita informação, é questão de você conseguir selecionar, né? Então, eu acho que é uma coisa fantástica do ponto de vista tecnológico, desde que bem utilizada. Só que ninguém ensina isso, né? Um lado muito importante do ser humano, um lado muito positivo, que é o lado de contribuição voluntária e solidária e desinteressada, aflorou muito na rede. Quer dizer, hoje, com ferramentas de busca, você encontra informações de mais variados tipos e você constrói informações coletivamente. O grande valor da internet
está na quantidade de novas aplicações que aparecem, da quantidade infinita de informações que existe para todo mundo e principalmente, na minha opinião, no poder de você expressar-se e colocar suas ideias na rede, que é uma coisa que cada vez mais funciona. Por exemplo, a Wikipedia é uma enorme enciclopédia feita por informação desinteressada de pessoas que foram lá e escreveram verbetes e outros que foram lá e melhoraram os verbetes. Essa é uma construção coletiva. O pessoal se agrega em movimentos que são organizados pela rede, expõe suas ideias na rede, se articula com outros correligionários que pensam igual. Existem softwares que foram construídos coletivamente. Quer dizer, de alguma forma a internet deu vazão aos bons instintos do ser humano também. E essa é uma ferramenta que não tínhamos e eu acho que é uma grande aquisição da humanidade. Desde a pré-história, o homem sempre procurou aprimorar seus meios de comunicação e a tecnologia chegou para facilitar ainda mais essa aproximação das pessoas. Uma empresa americana de tecnologia, a AMC, resumiu isso em forma de animação. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Yes, social media A comunicação hoje utiliza basicamente as mesmas habilidades praticadas pelo homem há milhares de anos. Contar histórias, colaboração e solução de problemas. A diferença é que tudo isso foi aprimorado com as novas tecnologias, que levaram a comunicação humana a uma escala nunca antes imaginada, até chegar às redes sociais. O importante, destaca o vídeo institucional, é garantir que tudo isso continue funcionando. When you use social media for business, be it on Facebook, Twitter, LinkedIn or blogs. Não há como negar a importância das novas ferramentas na comunicação humana. A questão que se coloca é a seguinte: enquanto alguns investem suas habilidades e recursos para dinamizar a aproximação entre as pessoas, outros tentam interferir, criando ruídos nessa comunicação ou praticando ações criminosas. Este é um conflito que estará cada vez mais exposto no mundo todo e vale acompanhar para ver os resultados. Matéria de Capa fica por aqui. Uma boa noite a todos e a gente se vê novamente no próximo domingo às 7 da noite. Até lá.